Chegamos ao último capítulo e, na verdade, o nosso último encontro, nosso último estudo na primeira carta de Pedro aos crentes, que nós podemos certamente reafirmar que não é apenas os crentes daquela época, mas é para a igreja no decorrer da história, é para a igreja hoje. Capítulo 5 de 1 Pedro. Capítulo 5 de 1 Pedro. Semana passada nós tratamos sobre o trato que o crente, o cristão, seja ele líder ou liderado, ele precisa ter um para com o outro. A igreja, ela precisa glorificar ao Senhor em todo tempo, e de forma interna, de forma na sua comunhão uns com os outros, esta glória precisa ser vista. Por isso nós devemos tratar o irmão da forma que Deus tem tratado ao seu povo. E para tratarmos muito bem os nossos irmãos, nós precisamos ser humildes. Nós tratamos isso no verso 5 e no verso 6, capítulo 5 de 1 Pedro. Depois nós tratamos também sobre o segundo aspecto de viver para a glória de Deus em toda circunstância, principalmente em meio às tribulações, às adversidades. O verso 7, nós devemos ser confiantes. Em qualquer circunstância, devemos confiar no Senhor. E é por isso que Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele, quem? Sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Isso é confiar. Quando diante das adversidades, dos problemas, nós olhamos para os problemas e entendemos que a voz do nosso Deus, ela é poderosa para resolver todos os nossos problemas. Sejam eles problemas simples ou problemas mais agudos. Então, o crente deve confiar de forma plena no Senhor. E o verso 8 e o verso 9 vai tratar sobre um outro aspecto, que é cada um dos crentes deve ser vigilante. E aí isso é um chamar de atenção para nós que temos a visão reformada, para aqueles que são presbiterianos e principalmente calvinistas. Nós sabemos que Deus é Ele que escolhe os seus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, pelo contrário, é Ele que nos escolheu. É Ele que nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é muito claro. E esse Deus que escolhe, Ele escolhe predestinando a estes eleitos para a vida e para a vida eterna. Portanto, nem nós mesmos podemos nos afastar plenamente de Deus na nossa caminhada, porque Deus é Ele que nos chama para si. Então, nós temos uma doutrina muito preciosa, que é a perseverança dos santos. Aqueles que foram salvos por meio de Jesus Cristo chegarão até o grande dia e então serão chamados pelo Senhor: vinde benditos de meu Pai. Isso é a perseverança dos santos. Mas muita gente boa, e nem tão boa assim, coloca o pé sobre esta doutrina da perseverança dos santos, do Deus que elege e escolhe, predestina e nos dá vida e não retira de nós a salvação, porque é uma dádiva dele mesmo. Repousando nesta verdade, vive uma vida relaxada, vive uma vida de qualquer jeito, vive uma vida sem a busca pela plenitude do Espírito, vive uma vida que não se importa se ela é de agrado de Deus ou não.
É por isso que Pedro se preocupa, nesses versos finais, verso 8 e verso 9, a dizer para aqueles crentes, e você precisa lembrar disso. O contexto desse texto é uma igreja que está sendo perseguida pelo maior império do mundo naquela época, o Império Romano. Nero estava jogando sujo. Nero estava matando crentes em todo lugar do mundo. Pedro estava sendo procurado. Estava, nesse momento, certamente, escondido. Mas Pedro se preocupa em mostrar à igreja que ela não deve vacilar. Ela não deve perder o foco. É por isso que no verso 8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Pedro já havia usado esse termo sóbrios um pouco antes. O que ele quer dizer com esteja ou seja sóbrio? Seja atento, alerta. Não deixe que nada, e aí a palavra sobriedade, ela vem na contramão daquele que bebe ou que perde o tino por qualquer tipo de situação ou droga. Então, Pedro quer que os crentes estejam sóbrios, vigilantes. Por que o crente precisa, em toda e em qualquer circunstância, ter a sua mente preparada, a sua mente aguçada, não deixando que nada desvie a sua atenção e ainda mais esteja vigilante. O termo vigilante aqui, ele é um termo que remonta às guerras e batalhas. É um termo militar. Aquela pessoa, aquele soldado que está vigiando as muralhas ou vigiando o acampamento, precisa estar muito atento, apercebido de qualquer coisa que aconteça ao derredor, porque a tropa ou a cidade depende da visão aguçada e da sobriedade daquele homem. Então, Pedro diz que cada crente precisa ser sóbrio e vigilante. E aí, por quê? Ele diz, ainda no verso 8, porque o diabo, presta atenção nisso, o diabo, e ele vai dizer que o diabo, que é o opositor, né, aqui não é uma figura de linguagem, não é um sistema, não é algo que se opõe a Deus e que não tem pensamento. Não. O diabo é um ser. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Porque dentro de alguns ramos da teologia, e principalmente da teologia liberal, o diabo não existe. O diabo não é uma pessoa, um ser espiritual, mas representa o mal do coração humano. Mas Pedro, ele vai afirmar que o diabo, ele é o vosso adversário. Então, nosso adversário, aquele que se opõe a Deus, e se opõe a Deus, é claro, se opõe à igreja de Cristo. Ele é desde sempre adversário da igreja, do povo, do Deus vivo. Ele sempre estará ao derredor. Ele sempre estará como um leão faminto, querendo devorar o povo e os eleitos de Deus. Estará sempre próximo, atento, vigilante. E é certo que muito mais vigilante do que eu e você. Pedro, ele fala um pouco aqui sobre aquilo que o apóstolo Paulo gosta de tratar nas suas cartas, que é falar sobre batalha espiritual.
E, de fato, a igreja, ela irrompe em uma batalha contínua, diária, contra as forças espirituais do mal. E Pedro nos lembra disso, ao lembrar a igreja de que a sua luta não era apenas contra Nero. Era contra Nero, é verdade. Nero estava fazendo um trabalho que servia ao diabo. Mas a principal luta da igreja não era contra Nero, o exército romano, os vizinhos da igreja, pessoas que podiam delatar os crentes aonde eles estivessem, mas a luta principal do povo de Deus é contra o inimigo de Deus, aquele que ainda hoje está aí e tem força. Não toda força, não todo poder, mas ainda age sem os grilhões de Deus, totalmente livre, podendo fazer o que lhe dá na telha, metendo a mão aonde ele quer meter a mão. Não, é claro que não, nós sabemos disso. Ele está nas mãos de Deus, mas ele está agindo, próximo, criando situações para nos fazer duvidar, entrando na mente, no coração de pessoas, para que o evangelho ou a graça de Deus não seja suficiente para nós, usando situações para nos amedrontar e nos desviar do caminho que devemos andar. Portanto, nós não devemos nos esquecer disso, que o adversário real da igreja é o diabo. Lembra que Paulo, ele vai lembrar aos crentes que estão vivendo essa batalha espiritual, que a luta do crente, a luta da igreja, na verdade não é nem contra carne, nem contra sangue. Lembra disso? Paulo se preocupa em lembrar aos crentes, a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra o teu irmão na fé. A tua luta não é contra aqueles que são de outra denominação. Que a doutrina, quando eu falo da doutrina, aquilo dentro da doutrina que não é essencial, mas dentro da doutrina há umas diferenças doutrinárias. Pedro vai dizer, você não está lutando contra pessoas. A sua luta, ela é, acima de tudo, espiritual. A sua luta é contra o diabo e todos aqueles que, assim como ele, seres espirituais, estão aí tentando desvirtuar a igreja. Então, lembre-se disso. Nós devemos ser vigilantes, nós devemos ser sóbrios, porque o diabo, nosso adversário, o que ele faz? Pedro diz, ele anda ao derredor. Você sabe por que Pedro usa o termo derredor? Porque Pedro é um judeu clássico, conhece muito bem o Antigo Testamento e conhece os Salmos como ninguém. E ele sabe que ao nosso redor, quem está caminhando conosco? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor. É por isso que eles estão o diabo está ao derredor. Ao derredor. E ele está próximo a cada cristão. E Pedro diz que, usando uma metáfora, uma comparação, o diabo é como um leão que ruge, e com o seu rugir, e a ideia do rugir, né? O leão, quando ruge, é para assustar, para petrificar, para trazer aquela sua presa, o medo, e o medo é tão grande com o rugir do leão que
presa não consegue correr. É tanto medo que ela paralisa. O leão que está ao derredor rugindo, procurando alguém para devorar. Essas características não são fáceis. Quando olhamos para o verso 8, nós percebemos que há de fato, de verdade, uma luta, e nesta luta o cristão precisa estar cheio do Espírito Santo, porque o diabo não descansa. Ele tem conhecimento. Ele está ao nosso derredor, como um leão, rugindo, fazendo barulho para nos assustar, amedrontar, para nos fazer parar. Ele acha que pode nos devorar. Ele acha. Porque o diabo não sabe quem são os eleitos de Deus. Ele não sabe quem é aqueles que Deus escolheu. E por isso ele ataca a todos. E se houver brecha, ele se aproxima. E se houver mais brecha ainda, ele pode ferir os eleitos de Deus. Quando olhamos para esse texto, como eu disse anteriormente, esse texto nos mostra que, apesar de o Deus da graça nos garantir a salvação em Cristo Jesus, o Deus da graça nos fazer perseverar, o Deus da graça nos garantir a eternidade, como Pedro já argumenta em vários outros textos nesta carta, o crente, mesmo sabendo disso e por saber disso, na verdade, ele precisa viver uma vida santa, íntegra diante de Deus, vigiando em todo o tempo e sendo sóbrio, para que possamos afugentar aquele que procura nos tirar do caminho do Senhor. Pedro, então, ele mostra que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E aí, no verso 9, Pedro diz como nós podemos, mesmo que o leão o diabo esteja tentando contra a nossa vida, como nós podemos nos tornar mais do que vencedores. E no verso 9, ele diz, resisti-lhe, firmes aonde? Na fé. A única coisa que o crente precisa fazer é resistir. Ele é vigilante. Ele é sóbrio. E ele é resistente. Ele está disposto a resistir. A resistência do cristão não se dá pela força interior dele, não se dá pela capacidade dele, não se dá pela oratória dele, não se dá pelo dinheiro dele, não se dá pela inteligência dele, mas se dá pela fé. A fé. E ora, nós sabemos que a fé é em quem? A fé em Jesus Cristo. Se você que aqui está nesta noite, como toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, ver as adversidades, os problemas que o inimigo da nossa alma coloca diante de nós, nós precisamos nos lembrar que precisamos resistir a toda forma, a todo ardil, a toda a intenção que o inimigo da nossa alma tem de tirar-nos da sua presença. E a forma é resistindo firmes na fé, e esta fé, ela é uma fé genuína em Jesus Cristo. Pedro está dizendo, busca Jesus. Alicerce a sua vida no conhecimento de Jesus. Tenha fé. Conheça e prossiga em conhecer o Salvador da sua vida. É interessante que ele diz que o crente deve resistir. E aí você perceba que se Pedro diz que o crente precisa resistir, é porque há a possibilidade
desse mesmo crente, em algum momento, não conseguir resistir. Senão ele não diria. Então, o crente precisa resistir, porque ele, se não vigiar, se não ter uma vida sóbria, se a sua fé não estiver baseada em Cristo, ele pode sucumbir às tentações, aos desvios, aos problemas da vida. Mas ele diz uma coisa para esses crentes que estão sendo atacados, ele diz, certos de que o sofrimento, ou os sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro agora diz o seguinte: aquilo que vocês estão vivendo, as provações, as tentações, os ataques que sobrevêm sobre a vida de vocês, não é algo exclusivo desta igreja. Não há algo exclusivo do único indivíduo, do único crente. Não é um problema particular seu, mas é uma realidade vivida por toda a igreja, em todos os lugares. E então podemos dizer em todos os tempos. O inimigo da nossa alma, ele usa de forma a elaborar planos e metas para que a igreja, na sua totalidade, venha a se desviar dos propósitos de Deus. Que ela venha perder o foco, que ela venha colocar a sua força, a sua base em coisas, em pessoas, em situações, deixando de olhar para o autor e consumador da fé. Ela age para que a igreja feche, ele age para que a igreja esteja desunida, ele age para que a igreja esteja confusa, ele age para que a igreja perca o centro da adoração, do louvor, e coloque em seu meio questões que fogem à palavra de Deus. Isso é verdade, Pedro alerta isso, mas Pedro também alerta ao crente de forma individual. Porque às vezes quando nós estamos aqui à frente, um pastor ou um líder, tratando sobre o princípio de o que é a igreja, a gente olha o macro e esquece de perceber o micro, que dentro da igreja, o corpo de Cristo, há os membros. Sou eu e você. E que a ação do inimigo, ela é individual antes de ser coletiva. Ela trabalha no coração e na mente, criando situações para que um dos membros ou vários membros do corpo de Cristo venha a se enfraquecer. Isso me faz lembrar da comparação do apóstolo Paulo, quando diz que a igreja é um corpo, e esse corpo tem diversos membros, e esses membros, eles são importantes uns para os outros, e que se algum desse membro vir a adoecer, todo o corpo adoece junto. Não é assim? A gente pensa nisso dentro da família. Se a gente tiver com algum problema sério dentro do lar, seja de doença ou qualquer outro tipo de problema, todos os que estão ali dentro da família vão se envolver e, por tabela, vão ter problemas também, porque amam a sua casa, amam a sua família, amam os seus, vão sofrer juntos. Então, nós devemos nos lembrar que o inimigo, ele ataca-nos de forma individual para afetar todo o coletivo, e Pedro está lembrando, olha, vocês precisam resistir firmemente, terem fé, porque esses sofrimentos vividos por vocês são vividos por toda a igreja, em todos os cantos do mundo, hoje
e sempre. Por isso, queridos irmãos, nesse mundo que vivemos mal, nessa realidade caída, nessa situação que estamos vivendo, seja no nosso país ou no mundo, o crente precisa vigiar e orar. O crente precisa ter uma vida sóbria, direcionada, sabendo que nós não estamos aqui a passeio, sabendo que estamos no campo de batalha, uma batalha que só terá fim com a volta de Jesus Cristo, que já está muito próxima. Mas enquanto ele não vem, nós somos soldados de Cristo, que precisam fazer a sua parte, resistir firmemente, firmando-se não em si, mas em Cristo, na fé, sabendo que a igreja precisa, de forma geral, precisa buscar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos ser vigilantes. Mas Pedro também nos alerta que precisamos, em meio às adversidades, ser esperançosos. O verso 10 e o verso 11, Pedro diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, esta é a palavra inicial de Pedro, para trazer esperança ao coração do crente. Primeiro ele pinta o quadro, a parte ruim da história, né? Ele lembra ao crente que ele não está ali brincando, que apesar do amor de Deus por eles, apesar do Espírito Santo habitar nos seus corações, apesar de Jesus Cristo andar com eles todos os dias, eles sofreriam. Não é à toa que Jesus mesmo disse que no mundo os crentes teriam aflições. Mas esse mesmo Cristo que diz que no mundo o crente sofreria, teria aflições, ele diz: porém eu venci o mundo. E aqui está a palavra de esperança de Pedro. Ora, o Deus de toda a graça. Isso não te lembra de Paulo? Efésios, capítulo 1, o capítulo 2, quando Paulo diz lá no capítulo 1, no verso 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Agora Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. A glória é eterna. A glória de Deus é eterna. E se Ele nos chamou para viver nesta glória, para sermos glorificados por Cristo. É isso que Ele vai dizer: ei, enquanto caminhantes aqui, haverão lutas e lutas ferrenhas, lutas terríveis em que você precisa vigiar, estar vigilante, estar disposto a resistir, mas ao final de tudo, Deus que vos separou, Deus que vos chamou, Deus que te elegeu, te glorificará. E ele continua: e depois de ter sofrido por um pouco, o sofrimento do crente tem um tempo determinado. No capítulo 1 ele fala sobre isso. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Que lindo! Aqui nós temos uma outra doutrina tão importante para a fé reformada, que é o aperfeiçoamento dos santos. Quando o crente morre, ele é automaticamente o quê? Aperfeiçoado. Quando o crente fecha os seus olhos, ele abre na eternidade
agora sem pecado, agora apenas na expectativa e na espera de Jesus retornar. E você sabe disso, que os crentes que morreram em Cristo durante a luta e as batalhas, esses ressuscitarão o quê? Primeiro. E quando Jesus voltar, e quando ele estiver descendo dos céus, e quando ele estiver se aproximando, esses estarão aonde? Ao lado de Cristo. Que maravilha! E é isso que Pedro tinha em mente. A mente de Pedro era que, sim, o crente passaria por adversidades, por sofrimentos por um pouco de tempo, mas ele seria aperfeiçoado. E glória a Deus, porque Ele mesmo que aperfeiçoa, Ele firma, Ele fortifica e Ele fundamenta. O verso 11, ainda falando sobre, trazendo qual é a confiança do crente, diz, você pode ler comigo o verso 11? A Ele seja pelo século dos séculos, amém. Ele podia terminar sua carta aqui, né? O amém, assim seja. Ele lembra aos crentes que Jesus tem o domínio sobre todas as coisas. Nero estava perseguindo a igreja, é verdade. Ele tinha o poder temporal, bom, é verdade. Os soldados de Nero estavam arrastando crentes pelas ruas até o Coliseu, até Roma, e então matando os crentes. Também é verdade. Pedro podia perder a sua vida a qualquer momento. Também é verdade. Mas Pedro lembra que, apesar do homem ter, a princípio, o domínio de onde ele está, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o domínio, não apenas no presente, não apenas no futuro, mas em todo o tempo. Em 68, sabe o que aconteceu com o grande Nero em 68? Ele foi assassinado. Sabe o que aconteceu com todos os grandes imperadores, os grandes déspotas, os grandes tiranos, os grandes dominadores do mundo? Chegaram ao fim. Até mesmo o diabo chegará ao fim. Quando Jesus voltar, ele lançará o inferno, o diabo e todos os seus seguidores no lago de fogo. Você serve a um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, que é poderoso o suficiente para comandar tudo e todos. Pedro está dizendo, você não precisa temer, porque pode se levantar quem quer que seja, mas Deus é contigo. Essa palavra era a palavra de conforto que Pedro podia trazer àquela igreja naquele momento. Sejam esperançosos. Esperem, porque todo domínio, todo poder, toda honra, toda glória pertence a Jesus. E o último conselho que Pedro traz a aqueles crentes, que são os versos finais, é que aqueles crentes que estão vivendo dias maus possam amar uns aos outros. Ali, o verso 13 e o verso 14, Pedro diz, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. E o verso 13, que eu não li, ele diz, aquele que se encontra
aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. A gente já trabalhou o verso 13, não já? Mas nós temos irmãos que estão novos no nosso estudo, né? No final do estudo estão novos. O que Pedro está trazendo aqui? Verso 13 ele diz, aquele que se encontra, aquela, quem é aquela? Nós não sabemos. Sabemos que é uma irmã, é uma líder, ou alguns teólogos entendem que talvez o apóstolo Pedro não esteja falando sobre uma mulher em si, uma senhora, uma cristã devota, mas talvez a igreja. Ele está falando em código, porque ainda no verso 13 ele diz, aquela que se encontra em Babilônia. Aí a gente não se preocupa se Pedro está dizendo a respeito de uma irmã crente em Cristo, ou está dizendo a igreja que está na Babilônia. E você lembra que quando Pedro trata sobre o termo Babilônia, ele está tratando sobre a igreja que está onde? Na cidade de Roma. Ok? Assim como João, ele vai tratar sobre a queda da Babilônia, sobre a Babilônia, e a Babilônia representa tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo aquilo que trouxe cativeiro ao povo. Ele está, então, aqui se referindo, trocando os termos, porque essa carta poderia cair em alguma mão, ou mãos que não eram de crentes, e eles podiam, no final, ler. E há crentes que ainda estão em Roma. Então, ele troca e bota Babilônia. Aquela que se encontra em Babilônia, ou em Roma, na cidade de Roma, o centro do Império Romano, o centro da perseguição, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho, quem é? Marcos. Você lembra quem é Marcos, não lembra? Lembra de Marcos? Quem lembra de Marcos? Ele tem um primeiro nome, João Marcos. João Marcos é aquele jovem que tinha um primo mais famoso, que era companheiro de Paulo na primeira e o início da segunda viagem missionária, que era Barnabé. Você lembra que o trabalho missionário entre Barnabé e Saulo, ou Paulo, não tem um prosseguimento por uma discussão que acontece lá em Atos dos Apóstolos, é registrado, uma discussão entre Paulo e Barnabé sobre quem era João Marcos. João Marcos tinha ido com eles na primeira viagem missionária, era um jovem, e esse jovem, no meio do caminho, desiste, volta para Jerusalém, deixa Paulo e Barnabé na mão. Quando termina a primeira viagem missionária, e depois do concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, há uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Paulo achava que João Marcos não era digno porque tinha desistido, mas Barnabé queria dar uma segunda chance para o jovem João Marcos. Lembre-se que eu disse para vocês que, de fato, de verdade, o apóstolo Paulo, naquele momento, ele tomou uma decisão que era na razão, mas que ele não tinha razão. Porque você lembra depois? João Marcos, ele vai com Barnabé e João Marcos se torna um grande missionário. Ao ponto de termos um evangelho, um dos evangelhos escrito por este, que se dependesse de Paulo, tinha ficado em casa em Jerusalém e não teria uma segunda oportunidade. Nós estamos falando da carta ou do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que é esse mesmo Marcos que Pedro está aqui citando. A igreja, quando olhamos Pedro citando esta fiel irmã eleita de Cristo, que traz uma saudação àquela igreja, quando ele lembra de Marcos ou João Marcos, ele lembra que a igreja precisa, acima de tudo,
estar disposta a viver o amor uns pelos outros, a se preocupar uns com os outros, a viver para Cristo e uns para os outros. Devemos nos amar com o mesmo amor que Cristo nos amou. Porque lá fora ninguém nos ama, não. Lá fora, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, de fato, de verdade, eles nos odeiam. É por isso que eu ando muito preocupado. A rede social, ela é abençoadora, mas, ao mesmo tempo, ela faz com que os sentimentos mais estranhos venham à tona. E também de crentes. Nós vemos páginas e mais páginas de crentes, de gente famosa, de líderes e não líderes, lançando para o mundo coisas e problemas que precisam ser resolvidos aonde? Aonde? Aqui. Você abre os seus problemas familiares para os outros? Você faz isso? Eu não faço. Você não faz? Agora, os crentes colocando nos seus status, colocando textos e mais textos, criticando a posição de crente A, de crente B, do que a igreja A faz, do que a igreja B faz. Eu estou falando de igreja, tá bom, gente? De igreja. Igreja é igreja. Igreja verdadeira, com os princípios que são norteadores de uma igreja, que é a fiel pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina. Estou falando de igreja. E coloca em público os nossos problemas internos que podemos e devemos resolver internamente. Já temos muitos a nos atacar e nós precisamos nos proteger uns aos outros. Porque nós precisamos nos lembrar que somos a igreja de Cristo. Pedro encerra a sua carta. E eu quero encerrar o nosso estudo te convidando a orar. Orar porque a nossa luta ela é constante e diária. Somos atacados por pessoas de fora, por aqueles que se dizem fazer parte da igreja, mas também internamente. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A ordem de Pedro é: vigiai, ser sóbrio, resistam. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A igreja tem sido atacada e continuará a ser atacada. O crente tem sido atacado e continuará a ser atacado. Mas maior é o que governa a igreja do que aquilo que está ou aquele que está no mundo. Por isso, que a sua e a minha esperança seja Jesus Cristo. E que a minha e a sua esperança seja a volta de Cristo. Ele há de voltar para nós e nos levará para si. Feche seus olhos. Nessa oração, nós vamos também nos colocar como intercessores. Eu quero pedir a você que esteja orando pelo irmão Edson. O irmão Edson, ele teve um infarto. Foi comprovado e foi transferido para o Hospital do Coração para fazer um cateterismo de forma urgente. Então, que você ore por ele, pedindo ao Senhor que dê força, vigor a ele e toda a família, a ele, as suas filhas, a sua esposa, para que aos seus irmãos e irmãs, para que essa família seja fortalecida no Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós nos despedimos desta linda carta, gratos porque até aqui
a tua boa mão tem sido para conosco. Se resistimos, se caminhamos, se seguimos, é porque o Senhor que nos escolheu tem nos dado a tua maravilhosa graça. Às vezes que perdemos uma batalha, é porque tomamos decisões que foram feitas olhando não para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, às vezes, nós perdemos batalhas. Mas jamais a guerra, porque o nosso general é Jesus Cristo. Nessa caminhada, Senhor, a minha oração é que o Senhor fortaleça o coração dos teus filhos, os nossos corações, para que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor que não nos prometeu a facilidade enquanto estivéssemos aqui, mas abriu os olhos dos teus filhos no passado e os nossos, que aqueles que nasceram de novo serão perseguidos, que aqueles que nasceram de novo passarão por adversidades, mas que esses que nasceram de novo são mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que é o Salvador da sua alma. Ajude-nos, ó Deus, como igreja, a viver para a glória do teu nome, a proclamar o Evangelho, esse Evangelho anunciado e pregado por Pedro, que sejamos testemunhas fiéis neste mundo, de que o Senhor, o justo, há de julgar a todos, conforme a tua própria justiça. Nos ajuda, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, mas sabemos que em ti somos mais do que vencedores. Há dias difíceis, tempestuosos, mas em todos esses dias, a certeza da presença de Jesus, o nosso Salvador, conosco, nos garante a vitória. Abençoe a cada um que aqui está. Abençoe as suas famílias. Mas de uma forma especial, ó Deus, a minha oração é pela vida do irmão Edson. Visita-o, ó Deus, aonde ele estiver. Que ele faça esse procedimento e esse procedimento seja muito bem sucedido, para que ele volte para sua casa, para sua família, guardado e amparado pelo teu Espírito. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, guardados pelo teu poder gracioso, e que ao chegar em nossa casa, que o nosso lar, a nossa casa, os nossos, estejam guardados pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.